Bom dia! Olha a gente aí começando Café com Luffy. Adoro quando a gente tem essa possibilidade real de conversar tantas coisas que às vezes são aparentemente simples, mas que são tão profundas para os nossos crescimentos pessoais, né? Então, mais uma vez eu te chamo para que você conecte-se com a sua capacidade de compreensão de sinais que chegam para você. Que delícia! Vocês sabem que o primeiro lote do sininho já saiu, né? Foi a primeira venda, aconteceu no sábado, e aí foi muito legal, assim, o estouro, todo mundo feliz e tal. E aí agora eu quero que vocês podem ir acompanhando, que a cada lote que chegar, ou seja, cada montante de sininhos que chegarem lá no artesão, eu aviso para vocês e a gente vai abrindo os lotes devagar. Porque como é uma coisa feita muito manualmente, muito artesanalmente, aí ela é assim. Conforme ele for terminando uma determinada quantidade, aí a gente anuncia e assim a gente vai fazendo várias vezes. Então se prepara aí, tá bom? Hoje a gente estava ali na mesa conversando e surgiu um papo muito interessante sobre essa história do julgamento. E aí eu fiquei pensando, a gente fala muito sobre isso, né? Pra mim, eu acho que julgamento é uma das coisas mais burras que existem, assim, literalmente falando. Desculpa fazer ser tão direto. Mas por quê? Porque ela é uma autorização que você mesmo dá à sua mente de se limitar, sabe? É. Você mesmo diz assim, não, eu estou consciente, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu quero limitar minha mente. Tá tudo bem, tô tranquilo com isso, tá ótimo. Então beleza, tá tudo bem. Cada um faz a sua decisão. Mas é como se você pegasse um pássaro maravilhoso, lindo, com asas incríveis, que pudesse voar pelas montanhas, passear por cima das praias, dos lagos, da natureza, das árvores, e falar pra ele assim: não, 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 fica quietinho aqui presinho dentro da gaiola, fica quieto aí, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Tá tudo bem. É a mesma coisa. Você tem uma capacidade imensa de flutuar, de ir, de enxergar, de ver as coisas, de conhecer, de sentir, e de repente você, por livre e espontânea decisão sua, fala: não, não, fica preso aqui dentro dessa gaiola que tá tudo bem. Prefiro você aqui dentro da gaiola comendo aqui direitinho do que sendo o seu potencial máximo de voo. Eu acredito que seja muito boa essa analogia, porque é a mesma coisa assim, já aconteceu com você. Eu tenho certeza que já aconteceu, porque a gente já viveu tantos anos que tantas coisas já aconteceram, então isso deve ter acontecido em algum momento da sua vida. Que você olhava para um prato de comida X, assim, sei lá, uma comida que é diferente que alguém tinha feito. Aí você vai falar: ai, credo, não vou comer esse trem de jeito nenhum, coisa horrorosa, não sei o que lá. E aí você fala: olha, você nem vai experimentar? Ai, tá, então vou experimentar só um pouquinho. Aí você comia um pouquinho, e aí você fala: até que é gostoso isso. Ou seja, é mais ou menos isso. Eu, quando era pequeno, eu não sei onde foi que eu tirei isso, que eu tinha aversão a feijão. Era uma versão tão grande a feijão que eu tinha que sentar na outra ponta da mesa da onde estava o feijão. Se o feijão estava, minha mãe colocava panela de feijão, ela colocava longe de mim para eu nem sentir. Até que um dia eu fui passear na casa da minha tia na praia, e aí ela falou assim: eu ouvi falar que você não come feijão. Aí eu falei assim: detesto feijão. Ela falou assim: então durante essa próxima semana não vai existir nada nessa casa, só feijão. Vai ter feijão no café da manhã, vai ter feijão na hora do almoço, vai ter feijão na hora da tarde. Se você não quiser morrer de fome, você vai ter que comer feijão. Ela falou desse jeito pra mim. E eu sozinho, eu devia ter, sei lá, 12 anos. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei assim: você acha que eu vou esperar uma semana pra depois ver que você tava certo? Não, 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 me dá esse feijão que eu já vou comer agora. E aí comi, e eu fiquei completamente apaixonado, que era um feijão refogado com alho.
Ai, menina, e aquele feijão com aquele arroz. Eu falava, gente, como que eu posso ter passado tanto tempo sem comer esse feijão? E todo mundo comia e eu achava, eu julgava ele, né, que eu achava que não gostava. Quantas vezes a gente olha, por exemplo, ontem aconteceu isso, a gente estava na mesa aqui, tomando um café ao vivo, e aí tinha um quadrinho, tem um quadrinho na minha cozinha, que é uma pintura que um artista amigo meu fez em cima de um desenho. Então é como se ele tivesse maquiado um desenho de uma mulher antiga, assim, aqueles desenhos com aquela característica antiga. E aí ele colocou um batom meio para fora, um olho assim meio para fora, o nariz. Então é uma coisa que dá uma questionada em algumas coisas muito interessantes. Eu adoro aquela obrinha. E aí uma pessoa comentou assim, eu tenho uma aversão, toda vez que eu vejo essa mulher me dá uma coisa ruim. Aí eu falei, então tá, então eu vou te levar lá perto. Aí levei a câmera perto e comecei a explicar a obra, comecei a mostrar, falei, olha que lindo isso aqui me lembra isso aqui me remete àquilo. Se está no centro da minha cozinha, a primeira coisa que você deveria pensar é, alguma coisa boa tem, porque se eu só falo de coisa boa e aquela coisa tá ali simbolizando e tá no meio de um lugar tão importante para ele, coisa ruim não é. E aí ela falou, nossa, muito obrigado, porque realmente eu olhava e o meu julgamento daquilo me barrava e eu já tinha colocado na minha cabeça que aquilo era negativo. Mas quando você aproximou de mim e me contou o que era, eu descobri que isso era lindo. Quantas vezes será que a gente não está fazendo isso com os julgamentos, com as informações limitadas que estão na nossa mente? Quantas vezes a gente deixa de aproveitar o máximo do nosso voo porque a gente não chega perto o suficiente para poder compreender do que se trata? Porque com as poucas informações que nós temos, a gente julga à distância. É uma burrice. Porque se você se desse a chance de chegar perto, você descobriria novas informações, novos mundos, novos olhares e poderia se encantar. Como eu encantei com o feijão, como ela se encantou com uma obra de arte, como a gente pode se encantar com tantas outras coisas. Por isso que eu digo, quando a gente julga, digamos assim, isso é isso, isso é aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, isso está mostrando uma coisa muito interessante, que é você está falando de algo com as informações poucas que tem ainda dentro da nossa mente. Mas se a gente permitir voar, chegar perto, olhar com outros olhos, muito mais informações virão. Então não é que você vai deixar de julgar, é porque você vai permitir entrar novas informações. E aí, com novas informações e novos olhares, você vai ter uma visão diferente. Entendeu o que eu tô falando? Então não é assim, eu não julgo. Não, não, não. Não é que eu não julgo. Eu permito entrar mais informações. Eu permito novos mundos entrarem, fazerem parte do meu conhecimento. Eu permito realmente pesquisar, compreender, olhar. E ao permitir a entrada, não é que você deixa de julgar. Você simplesmente já não vê mais propósito porque você tem mais informações e aquilo te torna uma pessoa mais conhecedora antes de falar. Entendeu? Você se torna mais conhecedor e conhecedora antes de falar, antes de decidir, antes de concluir. Entendeu o que eu tô falando? Então isso é muito interessante porque eu tento ser assim. E às vezes a gente é, às vezes a gente não é. Você vê esse caso do feijão. Ou às vezes a gente chega. Eu tenho uma mania de falar. Eu não sei, tem muitos anos que eu não vivo isso na pele. Mas quando eu era mais jovem, adolescente, eu falava isso direto porque era muito verdade. E era muito verdade. Sempre aquela pessoa nova. Chegava uma pessoa nova, sei lá, eu tô no colégio e aí tem uma pessoa nova no colégio. Ou tinha alguém de uma turma de amigos que apresenta. Sempre aquela pessoa que eu não ia com a cara dela. Ih, não gostei dessa pessoa, gente. Não, isso aconteceu, sabe quando foi? Eu com uma amiga minha, a Lili. Primeira vez que eu conheci a Lili, eu olhei pra ela e falei, gente do céu, que mulher enjoada. Primeira coisa que eu pensei foi, gente, essa mulher é difícil, ela é toda cri-cri, não sei o que, não sei o que. E aí eu já começo a rir. Já ali eu começo a rir, que eu falei assim, nossa, já sei que ela vai ser minha amiga. E a gente virou, tipo, super amigos, assim, amo. Por quê? Porque eu não deixei a primeira... Porque quando eu tenho essa primeira impressão, eu já tenho dentro de mim a vontade de quebrar aquela história. Então eu acabo me aproximando e entendendo.
E aí muitas vezes aquela pessoa tem aquela casca e as pessoas acham isso dela, e aí quando eu chego perto para olhar, ela é diferente, e aí é lindo. Tinha um amigo também, arquiteto, que o povo falava mal dele, mal, porque ele era muito crítico, muito com uma imagem assim muito não muito boa assim. E aí eu virei amigo dele. E era a pessoa mais sensível, que eu falei, gente, olha como você é sensível. E depois ele foi amaciando, até o mercado foi percebendo isso. Presta atenção nessas histórias, no, na beleza que existe, mas que está distante de você. É a mesma coisa de você olhar para uma ilha. Você está aqui no continente olhando lá para aquela. Ah, eu não gostei daquela ilha não. Ela é seca, menino. Não, lá não tem nada. Não, eu gostei daquilo lá não. Vou lá nada. Ih, aquele lugar lá não presta para nada não. Aí você fala, não, calma aí. Aí a gente pega um barquinho, com calma, chega lá naquela ilha para descobrir que do outro lado da ilha, que é onde vem de repente a brisa do mar, é uma floresta linda com cachoeiras, com uma praia e tal, mas você só estava vendo ela de costas. Mas você tem que chegar lá para poder ver aquilo. Eu tenho feito isso. O meu prazer, minha vontade, minha missão é compartilhar com você alguns pensamentos que eu acredito que vale a pena você ter. Mas não é certo, não é errado, é só pra gente conversar. E aí você vê se faz sentido pra você ou não. Aí você decide, tá bom? Olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Se você gosta do canal, compartilhe, né? Dá uma lida sempre também aqui no descritivo do vídeo, tá? Porque sempre tem informações legais ali pra vocês, tá bom? Bom dia!